Amigos, será que a inteligência das pessoas ou a sua capacidade intelectual e de memória é uma característica própria, determinada, digamos, geneticamente? Ou é uma característica que pode ser desenvolvida? Se fosse uma simples determinação genética, a solução para quem tem alguma dificuldade de raciocínio ou intelectual seria apenas estar conformado com a sua incapacidade intelectual. A sorte de todos nós é que ela, a inteligência, é desenvolvida o tempo todo, desde o nascimento, e é impulsionada por uma força interior, essa sim, que nasce com a gente e que nos acompanha toda a vida. Essa força tem sido definida por alguns pensadores como a força da busca pelo poder, como fez o filósofo Nietzsche, ou a força da busca pelo prazer, libido, né? Como fez Freud, o criador da psicanálise. Seja poder ou prazer, o que nos interessa na prática é que é ela que nos impulsiona para a busca do entendimento do desconhecido, para tentar entendê-lo e criar meios de lidar com ele. Tudo no início, lembre, nos é desconhecido. Esse trabalho de entendimento já é o primeiro passo para provocar o trabalho das nossas redes neurais, tanto para que elas sejam formadas, criando as famosas substâncias cerebrais, cinzentas e brancas, como para que elas sejam corretamente programadas, criando algoritmos de raciocínio que vão construir toda a nossa capacidade intelectual. Essas redes, que foram criadas e programadas pela necessidade de entender o mundo, vão dando ao ser humano a capacidade de entender os sons que ouve, as imagens que vê, as sensações e as emoções que sente, ou seja, tudo que ele consegue perceber à sua volta e nele mesmo. Mas como tudo isso funciona? Bom, primeiramente vamos ver como nós somos formados, tá? O nosso corpo, ele é constituído por quase 100 trilhões de células. E cada uma delas pode ser considerada como um ser vivo bastante complexo. E todas elas seguem uma programação característica do local onde ela se encontra e de acordo com o órgão ao qual vai fazer parte. As células que nos interessam no momento são especiais, são as chamadas células neurais, ou seja, neurônios. São cerca de 100 bilhões delas. E essas são responsáveis pelo nosso raciocínio, pelo nosso comando motor, ou seja, todo comando, controle, pensamento do nosso organismo. Embora nosso estudo esteja ligado ao cérebro craniano, ou seja, a essas 100 bilhões de células, é bom saber que também existem cerca de 100 milhões delas no intestino. Por isso que o intestino é chamado por muita gente de segundo cérebro. E além disso, temos também cerca de 40 mil no coração. E isso aí vem constituir o quê? O cérebro cardíaco. Esses dois outros cérebros são também muito importantes. Mas vamos deixar para falar disso num outro momento. Tá? Vamos agora ao cérebro que nos interessa no momento, que é o cérebro craniano. A partir de agora, nós vamos chamar ele apenas de cérebro, para facilitar, tá? Mesmo sabendo que existem esses outros dois, só para facilitar a nossa conversa. Bom, no centro do cérebro é formado todo um centro de controle e comando. Esse centro de controle e comando, bem no centro do nosso cérebro, se chama sistema límbico. Esse sistema recebe informações de todo o nosso organismo e mantém controle de tudo que deve ser feito para mantê-lo em funcionamento perfeito. Para garantir isso, o sistema límbico determina a geração e liberação de todas as substâncias químicas, entre elas neurotransmissores, hormônios, etc., para que sejam todos os que são necessários a cada momento, para que nós possamos enfrentar qualquer dificuldade, uma doença, um perigo, coisa que vale, qualquer coisa, né? Ele também interfere nas nossas emoções e sentimentos, como a raiva, tristeza, alegria, satisfação, insatisfação, medo, coragem, disposição, indisposição, motivação, perda da motivação. Ou seja, o sistema límbico acaba controlando tudo. Há muitas coisas que são automáticas e parecem não depender do sistema límbico, mas sim do cerebelo, do tronco encefálico
e de outras áreas consideradas independentes do raciocínio consciente, mas não vamos ver agora isso, tá? O que precisamos ver agora é como podemos estimular a formação e programação das nossas redes neurais para que a nossa inteligência seja muito bem desenvolvida e, junto com ela, a nossa capacidade de memória, a nossa velocidade de raciocínio, a capacidade de associação de ideias, e com isso alcançarmos a inteligência ideal. Ideal para quê? Para conhecer, para saber lidar com o conhecimento, para ampliar ou para alterar o conhecimento. E assim, construir a inteligência necessária para ser criativo, inventivo, descobridor. A máquina está aí, à nossa disposição. Basta estimular seu desenvolvimento e colocá-lo em ação. Dá trabalho? Não. O que precisamos é ter método. Somente método. E para isso, basta seguir algumas dicas fundamentais que nós vamos dividir em 5 etapas. Essas etapas vão ser percepção, processamento, entendimento, definição de prioridades e consolidação da memória. Nós vamos até inverter as duas últimas para ficar mais bem entendido. A primeira fase é a fase da percepção. O que é percepção? A percepção é um trabalho intenso realizado pelas células transceptoras que existem em todo o nosso corpo. Elas transformam a informação externa. O que são as informações externas? A luz, as ondas luminosas, né? As ondas sonoras, as ondas térmicas, a pressão, o atrito, as substâncias químicas que vêm com a comida, com o cheiro, com o aroma, etc. Tudo isso é transformado em sinais elétricos para serem enviados aos seus respectivos processadores que estão dentro do nosso cérebro também. Assim, são elas, essas células, que vão permitir que a gente entenda o mundo à nossa volta, entenda os sons, as imagens, os aromas, a umidade, a temperatura e tudo mais. Essas células, elas devem ser estimuladas o tempo todo para que estejam sempre em perfeito funcionamento. Qual é a dica para estimular a percepção? Bom, sempre procurar visualizar, ouvir, sentir tudo que tiver à nossa disposição. Em todos os ambientes em que nós estivermos, em todo lugar que a gente passar. Procurar ouvir todos os sons, procurar perceber aromas, gostos, variações de temperatura, umidade, textura, etc. Nas escolas de educação infantil, eu recomendo sempre que sejam realizados exercícios de percepção frequente, revezando os elementos sensores, o que é imprescindível, por exemplo, para o desenvolvimento da criança com microcefalia. Eu tenho sugerido colocar um elemento sensor por mês, para que nós não esqueçamos nenhum deles. Então, essa é a percepção. Vamos à fase 2? A segunda fase eu coloquei processamento. O processamento é feito em cada área diferente do cérebro. Cada área do cérebro, ou seja, cada lobo cerebral, é especialista em processar o sinal de um determinado elemento sensor. Assim, nós temos o processador para imagem, o processador para som, o processador para aroma, para gosto, para sensação térmica, para umidade e tudo mais. Nesses processadores, né, vão chegar o quê? Todas as informações percebidas. Só que elas chegam em forma de pulsos elétricos, já que todos os elementos sensores, na percepção, transformaram tudo isso em pulso elétrico. Chegando em pulso elétrico, esses processadores vão processar e montar dentro do cérebro as imagens correspondentes à realidade externa. Assim, as imagens visuais, sonoras, olfativas, gustativas, etc., passam a ser conscientizadas. É o momento em que nós vemos, o momento em que nós ouvimos, o momento em que nós sentimos. Qual é a dica para estimular essa parte, essa fase que é do processamento? Concentrar toda a sua atenção em cada sabor, em cada imagem, em cada efeito sonoro, em cada aroma, procurando sentir o prazer dessa conscientização e dessa concentração. Então, isso provoca um aumento da espessura da massa cinzenta cerebral, ou seja, aumenta a inteligência. Então, concentrar aumenta a inteligência. Meditar aumenta a inteligência. Vamos para a fase 3? A fase 3 nós definimos como sendo a fase do entendimento. O entendimento de tudo que está sendo conscientizado é feito numa área pequenininha do cérebro chamada hipocampo, que é a parte do sistema límbico do raciocínio diário. É semelhante à memória de trabalho dos computadores. Nessa fase ocorre o raciocínio, as comparações, a atualização das informações já existentes,
assim como a criatividade, a inventividade, o estímulo à descoberta. Ou seja, aí está todo o trabalho intelectual, no hipocampo. Para esse raciocínio ocorrer, o sistema límbico traz dos arquivos da memória existentes no córtex cerebral todas as informações lá arquivadas, se elas forem necessárias ao raciocínio do momento. Num sistema semelhante àquele copiar e colar. Nessa fase, o maior perigo é o raciocínio ser atrapalhado pelo disparo do sistema nervoso simpático, já que esse disparo se dá pela excitação da amígdala cerebral. A amígdala cerebral é um órgão colado no hipocampo. Se ela está excitada, o hipocampo está excitado também, atrapalha todo o nosso raciocínio. Se a pessoa estiver, então, com raiva, medo, tristeza, etc., isso significa que a amígdala cerebral está em atividade e vai atrapalhar o funcionamento correto do hipocampo, perturba o nosso raciocínio. Por isso, aqui vai a dica para estimular o entendimento. Evitar estresse, raiva, etc., quando nós estivermos num processo de estudo, raciocínio, para não disparar a amígdala cerebral. Se estiver com raiva, triste, desesperado por alguma coisa, estressado, é melhor deixar o estudo para mais tarde. Tá? Contar até 10 e estudar depois. É importante saber que o suporte da inteligência, que é a aprendizagem, ainda não aconteceu. Por enquanto, nós chegamos à fase do entendimento. Entendimento é a fase do conhecimento ainda temporário, que dura no máximo uns 2 ou 3 dias, já que está arquivado no hipocampo, que é a memória de trabalho, ou seja, a memória temporária. Para garantir que haja a construção da inteligência, as duas fases finais são imprescindíveis, que são a fase 4, definição de prioridades, e a fase 5, consolidação da memória. Para que fique bem clara a necessidade da definição de prioridades, que é a fase 4, vamos ver primeiro como funciona a fase final, que é a consolidação da memória, ou seja, a construção da memória definitiva, para depois, então, a gente terminar com a explicação da fase 4. Então, vamos à fase final, que é a consolidação da memória. Esse é o processo de transferência de todo o entendimento do dia, que está no hipocampo, para as suas áreas de arquivamento definitivo no córtex cerebral. Se essa transferência não for realizada em cada noite, o conhecimento entendido naquele dia vai acabar sendo esquecido em 2 ou 3 dias. Por quê? Porque vai faltar espaço para armazenagem no hipocampo. Por isso que existe o processo de transferência. Como esse processo utiliza muita energia, ele só pode ser feito durante o período do sono. Então, imaginemos um período de sono de aproximadamente 8 horas, que é o mais recomendado pelos médicos. Tá? Nos primeiros 60 minutos, a frequência cerebral vai sendo reduzida, 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 levando a pessoa da sonolência até o sono profundo. De 60 minutos a aproximadamente 2 horas, essa frequência vai aumentando até chegar ao pique máximo, conhecido como movimento rápido dos olhos, que é o período em que se dá a primeira de uma série de 4 a 5 períodos de transferência. Cada período desses leva aproximadamente uns 10 a 20 minutos, entremeado com um período de redução de frequência para aliviar o esforço, recuperar a nossa energia. Ao final do período de sono, houve o quê? 4 a 5 desses períodos. Quando a memória, a maior parte de tudo que foi memorizado durante o dia, passa a formar a memória definitiva no córtex cerebral. Temos 3 observações importantes para essa fase. A primeira é que o sono deve ser muito bem planejado para que tudo corra muito bem. Isso significa desligar todos os equipamentos eletrônicos, principalmente celulares, computadores, televisão, pelo menos meia hora antes de dormir. Segunda, para o cérebro realizar todo esse processo dentro do período exato do sono da pessoa, ela precisa, ao se preparar para dormir, dizer para si mesma a hora que vai acordar. Falando isso, o relógio biológico cerebral, que é o mais preciso do mundo, vai ajustar todo o processo de transferência para que ele termine uns 2 minutos antes da hora determinada para acordar. Terceiro ponto é que se o cérebro não sabe quais são as informações realmente importantes, ele pode ter perdido muito tempo nesse processo e consumido muita energia, mas pode ter consolidado na memória informações totalmente desnecessárias e pode não ter tido tempo de transferir as realmente importantes. Então, exatamente para que o cérebro não perca tempo e para que nessa transferência esteja garantida
a consolidação do conhecimento que precisa ser aprendido e não do resto, é que vem a necessidade da quarta fase, que é a definição de prioridades. Então vamos à fase 4, definição de prioridades. Para entender essa fase, nós precisamos entender como se dá a elaboração do nosso raciocínio, que vai desde a área de Wernicke, que é o processamento dos sons, caminhando em direção à nuca, passando pela área de Gershwin, que é onde sons, imagens, aroma, todas as demais percepções são associadas, e retornando em direção à parte frontal da cabeça, que é a área de Broca. Nessa área de Broca, a musculatura da boca é acionada para que a gente possa comunicar aquilo que nós raciocinamos. Todo esse trajeto do nosso raciocínio é feito por meio de sinais elétricos, pulsos elétricos, trafegando por um feixe de neurônios, como se fosse um feixe de fios elétricos. Tá? Antes da área de Broca, quando a elaboração de nosso pensamento ou raciocínio estiver em andamento, esses feixes de sinais elétricos se cruzam com os feixes elétricos do córtex motor. Embora ainda não se tenha evidência científica em laboratório de que é esse processo de cruzamento de pulsos elétricos que alerta o sistema límbico sobre as prioridades de memória a serem consolidadas, o resultado disso é fato comprovado. Então, se nós estivermos escrevendo ao mesmo tempo que estamos estudando, ou raciocinando, ou elaborando nossos pensamentos, nosso raciocínio, associado ao comando da escrita, mostra ao cérebro a importância desses arquivos. Experiências realizadas em algumas universidades americanas mostraram que isso ainda não ocorre quando, em vez da escrita manual, o aluno estiver digitando no computador. Então, por enquanto, isso só é válido para a escrita manual. Então, por enquanto, tá? Dessa forma, fica definida a importância dos arquivos que passarão a ter prioridade na transferência durante o sono. E as primeiras memórias a serem consolidadas serão as que realmente nos interessam arquivar. Isso significa construção da memória definitiva. Ter acesso a essa memória significa aprendizagem real. Inteligência é a capacidade de acessar a memória, a capacidade de sintetizar o conhecimento e de elaborar o raciocínio. A partir daí surge a sabedoria. O que é a sabedoria? É a utilização da inteligência para desenvolver criatividade, estimular a inventividade, provocar descoberta. Pois é isso aí. Inscrevam-se no nosso canal, tá? youtube.com/c/Roberto Anderson, para você receber em primeira mão todos os nossos vídeos. Tá? Leiam esse artigo no nosso blog e se inscrevam nele também. Nós temos o robertoanderson.wordpress.com e nós temos o robertoanderson.blogspot.com. Mandem seus relatos, dúvidas, sugestões para o meu e-mail, que é robertoanderson@gmail.com. E foi, para mim, um imenso prazer estar conversando com vocês sobre mais esse assunto super importante. E até então, nosso próximo encontro, ao vivo, né, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, pelo facebook.com/anderson.roberto. Ok? Recebam todos um forte abraço e até mais tarde.